Gente, boa tarde. Obrigada pela oportunidade de estar aqui, o Departamento de Assistência Farmacêutica, pelo convite. A minha experiência é completamente diferente da experiência da maioria de vocês que estão sentados aqui. Eu vim do varejo, tá? Então, fui fundadora de farmácia especializada em diabetes. Eu acho que esse título dessa palestra está errado, devia ser Como usar a internet para melhorar o uso racional de medicamentos no diabetes. Vocês têm ideia. Essa daí sou eu. Hoje eu sou empreendedora digital, sou blogueira, influenciadora digital. Eu tenho o maior canal de educação em diabetes e língua portuguesa do mundo hoje. Então, tenho seguidores não só no Brasil, mas em Portugal, Moçambique, Angola, todos os países que falam língua portuguesa. E todas as perguntas que chegam até a mim, elas são transformadas em conteúdo, porque são dúvidas de milhares de diabéticos no mundo inteiro. Essa daí é uma Ferrari. Eu prefiro a vermelha, tem gente que gosta da preta, tem gente que gosta da amarela. Eu gosto mais da vermelha e todo mundo gosta. Eu acho que quem não quer ter experimentado dirigir uma Ferrari aqui, levanta a mão. Ou ninguém levantou ainda. Então, vamos ver como é que está o panorama do diabetes, então, no Brasil e no mundo? Se a gente for ver aí o gráfico, desde quando o IDF, que é a Federação Internacional de Diabetes, começou a divulgar esses dados, a prevalência do número de casos de diabetes no mundo, a gente vai ver que esse número está crescendo exponencialmente. De 2015 a 2017, foram mais de 10 milhões de pessoas diagnosticadas com diabetes, ou que estão em risco de desenvolver diabetes. E a gente tem aí os 10 países com o maior número de casos de diabetes, e 60% dessas pessoas com diabetes se concentram nesses 10 países. E 69% do orçamento da saúde é gasto em diabetes, para vocês terem ideia. E o Brasil é o 4º lugar no ranking mundial do número de casos de diabetes. Somos mais de 12 milhões de pessoas com diabetes no Brasil. A gente só perde para China, Índia e Estados Unidos. Se a gente for olhar também o número de crianças com diabetes tipo 1, mas não os casos que já foram diagnosticados, essas pessoas passaram de mais de 20 anos. São 35% das pessoas que têm diabetes tipo 1, elas concentram em 3 países. E o Brasil é o 3º lugar em número de crianças e adolescentes com diabetes tipo 1. A cada 6 segundos, uma pessoa morre por causa de diabetes. Diabetes não mata. O que mata são as complicações que vêm junto com o pacote. Porque é um pacote. Eu tinha um cliente que falava comigo que diabetes era igual cupim. Ele te come de dentro para fora. Então, a cada 6 segundos morre. Diabetes mata mais que malária, tuberculose e AIDS, para vocês terem ideia, juntos. Em 2015, foram 5 milhões de mortes em consequência de diabetes. E se a gente for olhar, o diabetes ele é subdiagnosticado, porque como ele não mata, o que mais mata quem tem diabetes é o quê? São os eventos cardiovasculares. Então, se a pessoa morreu de infarto, de AVC, ela vai ser lá notificada como morte por um evento cardiovascular e não por diabetes. Então, essas mortes são subnotificadas. Se a gente for olhar a evolução do homem, nós saímos lá do macaco e viramos isso daí, Hoje ninguém levanta. Quem vai na padaria aqui, a 2 quadras de casa, não aqui em Brasília, que não pode contar assim, mas vai a pé. Opa, parabéns. Agora, quem é que sobe de escada? Mora no 4º andar e sobe de escada. Está melhorando, está vendo? Porque diabetes precisa de quê? De mudança de hábitos. Se a gente não tiver mudança de hábitos, a gente não vai ter como controlar o diabetes. O Ministério da Saúde divulgou esse dado aí ano passado, A cada 5 brasileiros, 1 tem sobrepeso ou está obeso. E isso leva a quê? Hipertensão e diabetes. Então, diabetes e obesidade estão de mãos dadas. E como a Organização Mundial de Saúde define saúde, O completo estado de bem-estar físico, mental e social, e não simplesmente o quê? A ausência de enfermidade. Eu conheço muito diabético mais saudável que muita gente que não tem diabetes. Vocês também devem conhecer alguém assim. Qual que é o impacto disso na população, então? O IDF estima que em 2040 vai ter um aumento de prevalência de diabetes no mundo inteiro em 50%.
Só que na região que o Brasil está, que é a região SACA, que é a América do Sul e a América Central, esse aumento está estimado em 65%. Os países em desenvolvimento, os países estão crescendo, eles estão aumentando esse número muito mais do que os países que já foram tão mais desenvolvidos, para vocês terem ideia. A má gestão do diabetes leva a sérias complicações e a morte prematura. Quem tem diabetes tem estimativa de vida 10 anos menos que uma pessoa que não tem diabetes. Só que nem tudo é notícia ruim. A gente tem uma notícia boa nesse caminho também. Com o suporte de um profissional de saúde, as pessoas que têm diabetes podem ter uma vida longa e saudável. Se você parar para pensar aqui, quantas vezes você vai ao médico num ano? 1, 2? Nenhuma? Demora 2 anos? A cada 2 anos você vai ao médico uma vez? Agora, quantas vezes você entra numa farmácia? Num mês, num ano, na semana? Quem é o profissional de saúde mais próximo da população? Farmacêutico. Então, a gente está com a faca e o queijo na mão no momento de transformação da profissão que a gente tem que usar para isso. Para orientar os pacientes que têm diabetes, têm outras doenças crônicas. Para que eles tenham o quê? Mesmo que eles tenham a enfermidade, eles tenham qualidade de vida. Se a gente for olhar hoje, o que preconizam as sociedades de diabetes no mundo inteiro? Glicemia de jejum, que tem que estar entre 70 e 99, né? Glicemia pós-prandial, que até 2 horas após uma refeição tem que ser menor que 140. Hemoglobina glicada. Quem tem diabetes, está controlado, tem que ser menor que 6,5%. Até então, era só isso que as pessoas olhavam. Hoje, não. A partir do final do ano passado e esse ano, as sociedades estão preconizando o quê? Os casos de hipoglicemia. Quanto menos casos de hipoglicemia você tem durante o período, menos complicações você vai ter durante o seu tratamento, o seu diagnóstico, o seu tempo de doença. E também a variabilidade glicêmica, ou seja, quanto mais tempo você está entre a faixa de 70 e 180 miligramas por decilitro de sangue, menos complicações você vai ter também durante o seu processo, durante o seu diagnóstico, tempo de doença. A gente tem que perceber também que as metas glicêmicas, elas variam de acordo com a idade e com as comorbidades pré-existentes. Então, não tem regra, não tem... O tratamento de diabetes ele é individualizado em tudo. Quantidade de medicação, metas glicêmicas, quantidade de insulina que aplica, quantidade de número de testes que vai fazer, quantidade de agulha que vai usar, quantidade de seringa que vai usar, tudo isso depende de pessoa, é individual. Não tem uma regra, não tem uma conta para fazer. Se a gente for olhar esse quadro, vocês vão ver que as crianças têm uma tolerância maior, porque crianças menores de 6 anos de idade não podem tem que ter menos crises de hipoglicemia possíveis, porque a hipoglicemia severa ela pode causar transtornos neurológicos, levando a retardo mental e até a morte. E se a gente olhar os idosos também, eles também têm uma tolerância maior. Eles já têm uma menor sensibilidade cognitiva. Eles têm hipoglicemias assintomáticas. E como diz meu pai, o que mata velho é tombo e gripe. E se ele tem uma hipoglicemia, ele levanta de noite e cai, ele tem uma fratura. E 70% dos idosos que têm fratura vão a óbito. E por que a gente trata diabetes, então? Para evitar o quê? As complicações. Quais são elas? As agudas e as crônicas. As agudas, a gente tem que falar das hipoglicemias, que eu já deixei bem claro para vocês. Quanto menos casos de hipoglicemia severa o paciente tem, menos complicações ele vai ter no futuro. A hiperglicemia, que pode chegar à cetoacidose diabética, ou seja, se a glicose não está sendo transportada para dentro da célula para ser usada como energia, eu tenho que produzir energia para o meu corpo funcionar. Eu vou queimar o quê? Células de gordura. O produto da queima de células de gordura é o quê? Corpos cetônicos, que mudam o pH do sangue e mudam todo o metabolismo bioquímico da pessoa, levando à cetoacidose, que pode levar essa pessoa a uma desidratação severa e levando até a morte. E as complicações crônicas, que são as microvasculares, como retinopatia, nefropatia e neuropatia, e as macrovasculares,
que são as doenças vasculares cardíacas e periféricas. Como eu falei para vocês, quem tem diabetes tem 2 vezes mais chance de ter um evento cardiovascular. E quem já teve um evento cardiovascular e tem diabetes, teve diagnóstico de diabetes, a chance dobra. Então, ela tem 4 vezes mais chance de ter um evento cardiovascular. Quais são essas complicações crônicas, então? Como o meu cliente me falou, né, diabetes é como um cupim. A maior causa de cegueira em pessoas em idade produtiva hoje é diabetes. Até problema dental, até o dentista, ele tem que estar envolvido no tratamento do paciente com diabetes. Porque até para extrair um dente, se ele não tiver um controle glicêmico legal, ele não pode extrair esse dente. As doenças cardiovasculares, de novo, aparecendo aí, né? Na gravidez, a diabetes gestacional. Quem tem diabetes, já teve diabetes gestacional, faz parte do grupo de risco de desenvolver diabetes tipo 2 mais para frente. E essas crianças que nasceram de gestações que tiveram diabetes gestacional também fazem parte do grupo de risco. E a cada 6 gestações, uma desenvolve, tem problemas com hiperglicemia ou desenvolve diabetes gestacional, para vocês terem ideia. A nefropatia diabética, 30% das pessoas que estão nas máquinas de hemodiálise hoje são em consequências do diabetes. E a neuropatia diabética. Quando a gente fala de neuropatia diabética, a gente pensa em quê? Amputações. Mas a neuropatia diabética não se resume só a amputações. Uma pergunta que chegou para mim esse ano é: como faz para tratar a diarreia diabética? E eu fiquei pensando, poxa, diarreia diabética, a gente vê e pensa em quê? Metformina, né? Não é assim? Mas existe também a neuropatia, ela influencia no trato gastrointestinal, levando a parestesia, levando também a problemas de diarreia. Existe esse problema. E a gente nem pensa nisso. E a gente tem 5 pilares para tratar o diabetes. A medicação, a gente está falando de uso racional de medicação. A automonitorização, eu só controlo aquilo que eu meço. Né? Então, eu tenho que usar a medicação correta, na quantidade correta, no horário correto. Não adianta aquele tiozinho que vai no aniversário do neto, come metade do bolo, chega em casa e toma a dose, duplica a dose da medicação. Não é assim que funciona? A automonitorização. Eu tenho que medir aquilo que eu tenho. Para eu conseguir controlar alguma coisa, eu tenho que medir. Se eu não tirar o extrato bancário da minha conta e olhar quanto que eu tenho de dinheiro na minha conta, o que vai acontecer? Eu vou gastar dinheiro demais, às vezes, e vou entrar em dificuldade financeira. O diabético ele precisa também fazer o automonitoramento. E aqueles que acordam de manhã e viram e falam assim: doutora, acordei, medi minha glicose, está normal, posso parar de tomar meu medicamento? Alguns perguntam, mas a maioria não pergunta e abandona o tratamento. Entendeu? É assim que funciona. E esses que perguntam, qual que é o objetivo do tratamento de diabetes? Né, manter os níveis de glicose dentro dos níveis normais? Então, está normal, quer dizer, o tratamento está sendo eficaz. Agora, alguém fala isso para ele? Atividade física e alimentação balanceada. Então, são mudanças de hábitos. Isso é privilégio de quem tem diabetes? Todo mundo precisa, não é isso? Então, todos nós precisamos ter atividade física, sair da vida sedentária e também ter uma alimentação balanceada. Opa. E a educação em diabetes, que é o que eu vou falar com vocês agora, porque para mim é o pilar principal. Sem educação, sem conhecimento, a gente não tem uso racional, a gente não tem controle glicêmico, a gente só tem complicações. E a comunicação é a ferramenta que a gente tem para quê? Para aumentar a adesão ao tratamento. É através da comunicação que a gente vai conseguir fazer isso. Aí eu criei uma teoria, né, para eu entender como é que funciona essa comunicação. Eu morei em Blumenau, a minha farmácia era em Blumenau, hoje eu moro em Belo Horizonte. Voltei para lá. Mas quando eu mudei para Blumenau, eu comprei um apartamento. E fui reformar esse apartamento todo. E a minha comadre, minha decoradora, ela foi me ajudando a fazer as coisas. Eu escolhi uma maçaneta de bola, né, dessas redondas. Adorei a maçaneta, ela virou para mim e falou assim: aqui, você não vai comprar essa maçaneta, não. Eu falei: mas por que eu não vou comprar essa maçaneta? Porque imagina, você é destra. Tenta abrir uma maçaneta com a mão esquerda, você vai conseguir.
Se for uma maçaneta de alavanca, você abre com o cotovelo. Falei, opa, se você tiver com a mão cheia de compras e pegar e você vai colocar tudo no chão para abrir a maçaneta de bola, você não consegue também, mas você abre com o cotovelo. Com o neném no colo, você abre com o cotovelo. Aí eu entendi a importância do porquê. Explicar para o paciente diabético por que ele tem que fazer rodízio de aplicação de insulina, por que ele tem que tomar a medicação no horário. Imagina uma glibenclamida, por exemplo. O paciente teve o diagnóstico de diabetes, o médico prescreve pela glibenclamida. Você vai tomar antes do café da manhã. Mas o médico não procura saber a rotina desse paciente. Onde ele toma o café da manhã? Em casa ou no trabalho? Mas aí ele toma o café da manhã no trabalho, ele toma a medicação em casa. Ele pega um ônibus, anda 2 horas de ônibus e passa mal. Ele tem hipoglicemia, porque esse é um medicamento hipoglicemiante. Aí ele fala assim, pô, eu não sentia nada, eu tenho essa tal de diabetes, meu médico me deu um remédio e eu agora passo mal. Não vou tomar esse negócio mais não. Então a gente tem que explicar para ele. Os farmacêuticos têm que parar de ser entregadores de caixinha, tem que entregar valor, entregar serviço. Atrás daquela caixinha tem uma pessoa, né? Tanto na frente como atrás. Então quem está entregando tem que entregar muito mais do que sua caixinha. Não somos entregadores. Eu estudei há 30 anos atrás, eu formei na UFMG para ser entregadora de caixinha. Eu escolhi uma profissão na área de saúde para fazer a diferença na vida de alguém, para cuidar das pessoas. Eu acho que é isso que a gente tem que pensar. E a gente vive a maldição do conhecimento. Eu estou me sentindo um peixinho fora d'água nesse congresso hoje, vocês podem ter certeza. Todo mundo fala de números, gestão, uso racional, interação de medicamentos e não sei o quê. Todo mundo mesmo, não é assim? A gente está vivendo a maldição do conhecimento. Porque vocês estão falando todos a mesma linguagem. E é uma linguagem que eu não costumo usar. Então, vou fazer um convite para vocês agora. Todo mundo fecha o olho, por favor. Imagina para mim um paquiderme na cor F90002. Alguém sabe me falar o que é isso? Quem souber, me fala, por favor. Você fez veterinária, você deve saber que pelo menos o que é paquiderme, né? Pode abrir o olho, gente. É um elefante vermelho. Se eu te falasse assim, fecha o olho e imagina um elefante vermelho, não seria mais fácil? Então é aí. A nossa arma é a comunicação. Se a gente não falar a linguagem do nosso paciente, não falar a linguagem da pessoa que está recebendo a caixinha, a pessoa que a gente está atendendo, ela não vai entender o porquê que ela tem que fazer aquilo. E existem 2 palavras para um tratamento de diabetes eficaz: educação e disciplina. Disciplina tem a ver com comportamento. Ninguém muda ninguém. A gente só muda quando a gente quer. A gente pode estar sabendo que está fazendo aquilo errado, mas só vai mudar quando a gente quiser. Não é assim? Agora, a comunicação, o conhecimento, desculpa, a educação é o quê? É a maneira que eu tenho para motivar as pessoas a mudarem de comportamento. E aí? A Ferrari voltou. Você é capaz de dirigir um carro desse sem instrução? Se alguém te der uma Ferrari, você entra dentro dela e sai dirigindo? Olha só a quantidade de botão que tem. Presta atenção. Você consegue dirigir? Eu, outro dia, fui para Blumenau. O primo do meu marido deixou o carro dele no estacionamento do aeroporto de Navegantes e a chave com o pessoal do estacionamento. E era um carro daqueles que a chave só precisa estar dentro do carro, só não precisa colocar para ligar, né? Pergunta se eu consegui ligar o carro. Não. E eu sei dirigir, tenho carteira, dirijo há muitos anos, entendeu? Então, o que acontece se você for dirigir uma Ferrari e não tiver instrução? Tem ideia? Então, vou mostrar para vocês. Passa o vídeo, por favor. 第一次开法拉利，真的是贼爽的感觉。 Isso é real, tá? Aconteceu esse ano.
这女的开的，女的开的，男的开的，你看到了。那呀，人忙不服哪里呀？啊，装新的样子。Essa mulher pegou essa Ferrari em 5 minutos, que ela pegou, saiu da concessionária, ela destruiu a Ferrari. 500 mil euros destruídos em 5 minutos. Opa. Então, era a primeira vez que ela pegava uma Ferrari. Ninguém ensinou para ela, ela destruiu 500 mil euros. Nós temos 2 tipos de pacientes com diabetes no Brasil hoje. Os que têm acesso ao tratamento de ponta, que pode comprar um análogo de incretina, uma associação de insulina basal com análogo de incretina, que pode usar um medidor de glicose que não é invasivo, que você põe aquele, que você põe, só passa assim, vê e lê, né? E tem aquele também que não tem acesso, que tem que fazer, o acesso dele é o SUS, tem que usar NPH regular e tudo mais. Então, o que acontece? Se a gente der uma Ferrari e ele não souber dirigir, não adianta, os dois sofrem da mesma síndrome, a síndrome da falta de informação. Então, a gente tem que dar informação para as pessoas. Vou passar isso aqui, porque informação é como comida. Eu copiei isso aí da Globo News, alimenta. Quanto mais a gente sabe sobre algum problema que a gente tem, mais fácil é a solução, concordam? Meu tempo já esgotou e nós temos que ir para o aeroporto, então eu vou acelerar. 95% das coisas que eu aprendo, gente, eu aprendo porque eu estou ensinando as outras pessoas. Então, a gente tem que usar esse tempo de ensinar as outras pessoas para a gente poder aprender também. E Elliot Joslin foi o primeiro médico a usar a insulinoterapia. Ele é o fundador do Joslin Diabetes Center, ligado à Harvard, lá em Boston. E ele falou isso aí em 1930. A educação em diabetes não é somente parte do tratamento de diabetes, é o próprio tratamento. Sem educação, sem conhecimento, não adianta eu dar Ferrari para ninguém, que ela não vai sair do lugar. Então, quem está preparado para dirigir a Ferrari? A gente vai decidir, a gente tem que ensinar as pessoas, porque senão elas vão continuar andando de Fusca, você pode ter certeza. Era isso que eu tinha para falar. Muito obrigada.